Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Esse é mais um Pergunte ao Psicólogo, é o segundo. O primeiro, se você ainda não viu, eu vou deixar nesse card aqui para você dar uma olhada depois. É um quadro que eu comecei no meu Instagram para responder de forma um pouco mais extensa algumas perguntas que vocês me fazem lá na caixinha. Porque nos stories é mais reduzido o tempo, né? Já vai deixando teu like, porque eu sei que esse é um vídeo que vai acrescentar muitos de vocês que são estudantes, psicólogos e pessoas interessadas na psicologia. E a primeira pergunta é: Pedro, vale a pena para um profissional investir no Instagram? É melhor começar pelo Instagram ou YouTube? Bom, primeiro eu acho que vale a pena, sim. Eu costumo dizer que é impossível hoje para um profissional de psicologia autônomo não ter algum tipo de engajamento nas redes sociais, na internet. Porque esse lance de você se divulgar com cartãozinho, que antes era muito frequente, hoje em dia não surte tanto efeito assim. As pessoas, elas estão aonde? Elas estão no Instagram, elas estão no Facebook. O psicólogo, ele realmente precisa ter algum nível de participação nas redes sociais se ele quiser angariar novos pacientes. Ele precisa dar um conteúdo de qualidade e isso vai fazer com que as pessoas olhem para ele e pensem: cara, esse profissional é realmente competente, eu vou me consultar com ele. Agora, se vale mais a pena começar no Instagram ou no YouTube? Olha, sinceramente, eu acho que não existe uma resposta certa para essa pergunta. Eu diria que depende muito do perfil, depende muito da disponibilidade. Eu comecei, por exemplo, aqui no YouTube e hoje eu tô um pouco mais atuante no Instagram, mas a maioria das pessoas fazem o caminho inverso. Elas começam no Instagram e depois vêm pro YouTube. Por quê? Porque fazer um trabalho de qualidade no YouTube pode ser um pouco mais complexo, porque para você ter, por exemplo, uma imagem melhor, você precisa investir no material bacana. Claro que você não precisa começar no YouTube já com material uau, mas você precisa investir um pouco mais de tempo para a criação de roteiro de vídeo, para investir em thumb, para investir em captação de áudio e imagem. Então é um pouco mais complexo. No Instagram você consegue começar só com um celular, ok, e responder stories, por exemplo. O que eu posso dizer é o seguinte: eu tinha um número X de paciente antes de ter um canal no YouTube e hoje eu tenho um número 5x. Aumentou substancialmente o meu número de pacientes e eu devo isso ao canal e à minha participação no Instagram. A segunda pergunta eu vou responder de forma bem breve porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. A pergunta foi: Pedro, hipnose funciona? E a resposta é: funciona. Existem muitos mitos e também muito misticismo sobre a hipnose, porque, querendo ou não, ela já foi utilizada de forma muito equivocada, né? As pessoas faziam shows de hipnose nas praças e isso gerou muita descrença, mas ela funciona, agora só mediante a certas circunstâncias. É preciso que algumas variáveis possam ser atendidas para que a hipnose realmente funcione e não é todas as pessoas que são submetidas a ela com êxito. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso e vou ver se encontro algum hipnoterapeuta para participar desse vídeo aqui no canal, tá? Se você quer, deixa aí nos comentários reforçando esse pedido que eu vou organizar um vídeo para falar sobre isso. Terceira pergunta: como saber a hora de parar uma terapia? Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando de forma mais aprofundada, eu vou deixar aqui também no card para você dar uma olhada, mas o que eu diria é o seguinte: se você está percebendo que você está se obrigando a ir à consulta e isso não está lhe trazendo nenhum tipo de acréscimo, nem aquele desconforto emocional que gera algum tipo de mudança, nenhum tipo de autoconhecimento, se você simplesmente está lá para gastar tempo, mas isso não está gerando nenhum tipo de resultado significativo na sua vida, talvez esteja na hora de trocar de terapeuta, ou mesmo de parar, porque, assim, eu vou falar uma opinião bem impopular, tá? Infelizmente, existem profissionais da psicologia que não têm método, que não têm técnica, que realmente não têm um plano de tratamento terapêutico para o paciente e muitas vezes não querem largar o paciente porque, querendo ou não, é uma fonte de renda para eles. Existe isso. E dizer que não existe seria hipocrisia. Então, é importante que o paciente avalie se a terapia está sendo eficaz. Agora, mais uma vez, eu sempre vou bater nessa tecla. É preciso ter uma expectativa realista sobre o que é uma terapia que funciona e uma terapia que não funciona. Por quê? Porque muitas pessoas querem ir para uma psicoterapia achando que o terapeuta vai fazer com que todos os problemas da vida dela sumam. E não é sobre isso. É muito mais sobre saber lidar com suas próprias emoções, sobre se conhecer, sobre ter
relacionamentos melhores, uma melhor qualidade de vida. Então, se a terapia está atendendo a todos esses parâmetros, ela está funcionando. Agora, isso não significa dizer que você não vai sentir ansiedade eventualmente, que você não vai ficar com uma angústia mais profunda se uma pessoa que você ama for a óbito, entende? A vida é essencialmente desafiadora e ela sempre vai implicar em momentos de emoções negativas, faz parte. Mas se você souber lidar com elas, então a terapia está funcionando para você. Pedro, estou dormindo em média 4 horas por noite e sinto que o meu humor está pior. O que fazer? Dormir melhor. Você precisa fazer uma higienização do sono. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui nesse card, falando sobre isso, como dormir mais e melhor. E entenda, dormir não é opcional, gente. É isso que eu fico extremamente irado com isso. As pessoas acham que elas podem abrir mão de ter uma boa noite de sono. Por quê? Porque dormir é perder tempo, dormir é coisa de vagabundo. Não, dormir é uma necessidade fisiológica. Se você não dorme bem, é óbvio que você vai ter uma desregulação emocional. Inclusive, esses dias eu estava atendendo um paciente que ele é da área de saúde. Eu não vou revelar a profissão dele não, mas ele é da área de saúde, ele sabe a importância de dormir bem, por ter feito um curso que ensina muito sobre isso. E aí, ele me falou que ele estava atendendo 12 pessoas por dia. 12 pessoas por dia. Cada atendimento durava em média 1 hora, ou seja, ele estava dormindo uma média de 4 ou 5 horas por noite. E aí ele estava tendo problemas conjugais, porque estava discutindo muito com a esposa, ele estava comendo mal também, ele estava tendo desregulação e oscilação emocional. E aí eu falei, cara, você é da área de saúde. Por que você não está fazendo aquilo que você sabe que você deve fazer, que é dormir? Porque, gente, se você não tem uma psicopatologia, se você não tem um transtorno mental sério, uma coisa que vai fazer basicamente você viver melhor é respeitar o tripé da sua saúde mental. Boa qualidade do sono, boa alimentação e atividade física. Se você respeitar esse tripé e somar a isso bons relacionamentos, dificilmente você vai ter algum tipo de transtorno mental, entendeu? Então você precisa dormir bem. Assiste o vídeo. Eu deixei a mais curiosa e polêmica para o final, que é a seguinte: Pedro, o que acontece se um paciente se apaixonar pelo seu terapeuta ou vice-versa? Velho, isso é uma coisa que é debatido há muito tempo. Uma das pessoas que mais estudou sobre isso foi justamente o Sigmund Freud, quando ele desenvolveu a teoria da transferência, do amor transferencial. E isso é um tanto comum até, eu diria. Porque o que acontece é que as pessoas, principalmente pessoas do sexo feminino, elas tendem a se apaixonar por figuras de autoridade. Isso é uma tendência que foi afirmada por alguns teóricos da psicologia. Quando a pessoa vê a figura do terapeuta, ou a figura de um professor, a figura de alguém que detém um conhecimento, isso chama atenção. Isso faz com que ela admire essa pessoa. Acontece com homens também. E aí o que acontece? Quando a relação terapêutica fica comprometida pelo amor transferencial, né, ou por uma paixão do ou da paciente para com seu terapeuta, o recomendado é que isso seja trabalhado em terapia, que isso seja levado para terapia e que se possa trabalhar na terapia. Se tiver passando dos limites, se já tiver havendo algum tipo de investida, algum tipo de comportamento invasivo, o indicado é encerrar o tratamento e fazer um encaminhamento para outro profissional de forma ética, de forma sigilosa, para que isso possa ser trabalhado por outro profissional que não esteja envolvido nessa questão emocional. Se é o terapeuta ou a terapeuta que se apaixona pelo seu paciente, de igual modo, o tratamento precisa ser encerrado e isso precisa ser discutido. Existem pessoas que dizem que não é recomendado que terapeuta e paciente se relacionem mesmo após o término do tratamento, que isso é algo problemático porque no final das contas não é um amor genuíno. Mas eu conheço casos de terapeutas que se apaixonaram por pacientes, encerraram o tratamento da forma mais ética e respeitosa possível, tiveram um relacionamento após isso e estão juntos até hoje. Eu conheço casos assim. Agora, isso é algo muito complicado e muito delicado, porque, via de regra, pode haver algum tipo de sentimento patológico, vamos colocar dessa forma. Pode, de fato, não ser um sentimento que nasce de um lugar genuinamente saudável. Então isso é algo muito delicado. Eu não gosto, não me sinto confortável de dizer o que deve ou não ser feito, mas o Código de Ética nos orienta a não utilizar da nossa profissão para conquistar
inclusive romanticamente, um paciente ou uma paciente. Então, em suma, é um território muito nebuloso e o profissional precisa estar muito atento e agir de forma correta e ética, porque isso pode, inclusive, gerar abertura de processos de cassação no comitê de ética do conselho o qual ele está cadastrado. Eu vou abrir toda segunda-feira o Pergunte ao Psicólogo, então me segue no meu Instagram, @psipedrolucas. Pode mandar qualquer pergunta que você quiser, que eu vou tentar respondê-la aqui no YouTube de tempos em tempos, ok? Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.